Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um FIs Encontros de Valor. Hoje com o tema selagens de juntas em coberturas metálicas. Hoje vamos essencialmente apresentar duas soluções distintas com o seu valor, uma que é Easy Repair, a outra que vai ser a nossa FIs Bond FT. Comigo está a minha colega Mar Durão, departamento técnico, para me apoiar. Olá Mar, outra vez. Olá Ricardo, boa tarde. Vamos então começar. Acima de tudo, mais uma vez, frisar o facto de termos um chat e uma zona nova chamada com o Q de Quaquá e o A, onde podem aceder a fazer as perguntas que quiserem. Estamos aqui para responder e pronto, e vamos então dar início à sessão. Acima de tudo, fazer aqui uma pequena introdução. A construção metálica, sabemos que o metal tem ficado, este tipo de construção tem ficado cada vez mais na moda, digamos, não só em Portugal, mas em toda a Europa. O facto do metal ser produzido em condições controladas e depois poder ser transportado e montado em obra faz com que o processo seja todo otimizado, menor erro, mais rápido. Pronto, no fundo é todo um tipo de construção eficiente e por causa disso é que cada vez mais tem sido utilizada. Normalmente o que acontece é que, tudo bem, produzimos um metal em fábrica, condições controladas, depois levamos para a fábrica, para o local para fazer a montagem e o que acontece é que depois de começar a montar os elementos temos algumas juntas de ligação. Surgem essas tais juntas de ligação que tanto falamos, seja em rofos, seja nestas juntas de policarbonato e painel, das juntas das chapas de luz, seja claraboias, todas estas montagens vão gerar juntas de ligação ou zonas de ligação ou remates e tudo isso é necessário fechar. E normalmente aqui em Portugal vemos muito isso fechado com soluções tradicionais que ao nível de durabilidade estamos a falar de um curto prazo, muitas vezes esse curto prazo estamos a falar de um ano e a exposição aos UV já acaba por ressequir as soluções e elas acabam por partir com as dilatações. Já vamos ver mais à frente alguns desses exemplos. Normalmente acontece, seja em rufos, seja em claraboias, acontece muito esse tipo de solução ao longo do tempo. Normalmente o que nós queremos é uma solução duradoura, que não dê problemas, que o cliente tenha sempre uma boa imagem da empresa e é acima de tudo isso que queríamos apresentar. Pronto, aqui mais alguns exemplos das tipologias de soluções aplicadas nestes remates, nestas juntas. Utiliza-se muito o silicone e os mastiques, que é o material que acaba por ficar ressequido, com a Oliveda, acaba por ficar ressequido. Ainda ontem tive uma reunião com um cliente que fazia instalação da AVAC e efetivamente utilizava várias vezes o Coliveda e ele próprio sabia que no máximo 2 anos e a solução acabaria por dar alguns problemas, porque são materiais também que têm muitas vibrações e acima de tudo ainda coloca mais em aberto as fragilidades dessas soluções. Mar, não sei se queres comentar esta próxima imagem. Sí, neste caso estamos vendo claraboias, non? Estas sempre son uns dos puntos máis delicados, digamos, das coberturas. É difícil, son moi atractivos, gustanos moito que este tipo de claraboias tanto en casas privadas como en industrias, pero despois trae moitos problemas, sobre todo na hora de filtracións, porque por estas situacións estamos fartos, digamos, de ver día a día, non? Como hai condensacións interiores ou directamente filtracións. Entón, nestas dúas imaxes estamos vendo dúas das opcións máis concorridas do mercado, digamos, algún tipo de revestimento líquido ou algún tipo de tela asfáltica. En este caso, digamos que son solucións válidas, pero que non son solucións a curto prazo. É dicir, normalmente, quizáis despois dun ano ou un pouco máis, dependendo do sitio, un pouco menos inclusive, temos algún problema. Son solucións que non son prácticamente elásticas, con calquer os primeiros movimentos dos distintos estacións cando empezan a expandir ou comprimir, empezan a quebrar. Entón, aquí sempre temos problemas. Sim, sem dúvida, Mari. E importantíssimo, a claraboia que é algo que vem tem várias funções, tanto de segurança, outra de bem-estar, e convém ter a solução
fechada da melhor forma possível e a questão é mesmo essa, é algo que vem melhorar a integridade do edifício, vem melhorar as condições do edifício, acima de tudo vamos tentar fechá-la da melhor forma quando possível. Pronto, aqui mais outras situações que normalmente acontecem, um tipo de remates que são fechados com silicone e já se nota, e acaba sempre por ser, sempre que falamos disto, notamos sempre aqui alguma, não sei, parece tudo muito pouco ortodoxo aqui a maneira como é aplicado, uma aplicação assim não dá a perceber bem, não tem nenhuma direção. Sí, é que é un pouco que parece que non hai nada posto, non? Que ao Sim, final é un pouco que parece que non está facendo a súa función, é dicir, que ao final hai ocos polo medio, digamos. sim, sem dúvida. Aqui do lado esquerdo já há aqui uma situação onde a água entrou e já está aqui a ser Sí, a criada condensa, quase, un já está problema formado, grande de condensación, exato, por causa das condensações. Pronto, e acima de tudo, o que trazemos hoje, uma das soluções que nós trazemos hoje para fazer estas juntas de ligações, vamos falar de ligações mais lineares, não tanto com muitas configurações e até para as claraboias será a solução a seguir. Então a EasyRepair também é capaz de fechar claraboias, temos fechado muitas vezes EasyRepair, também para juntas de ligação metálica, quando juntas chapa, juntas em policarbonato, o EasyRepair é fantástica em policarbonato, vamos ver mais à frente. Um estudo que fizemos com a EasyRepair, onde obteve excelentes resultados relativamente ao policarbonato. Como conseguimos ver esta imagem, isto não é daquelas fitas butílicas, daquelas fitas asfálticas, é uma tecnologia um bocadinho diferente, uma tecnologia de selantes ativos, que faz uma adesão, quase nem é adesão, nós costumamos chamar-lhe uma fusão, ela acaba por fundir com a superfície e depois quando tentamos retirá-la é este o tipo de tecnologia que nós vemos, ela agarra, ela funde completamente com a superfície e permite aguentar bem as dilatações, porque é bastante elástica e permite aguentar bem, então os policarbonatos com coeficientes de dilatação na ordem dos 1.3, realmente é necessário uma solução destas para o mercado, pelo menos para policarbonatos é muito interessante. Sim. Pronto, Mar, se me pudesse dar aqui algum auxílio neste novo slide. Sí, sin problema. Como ben dixo Ricardo, non estamos falando dunha tecnoloxía innovadora, unha tecnoloxía nova, digamos que fai un tempo non existían este tipo de produtos e que agora mesmo están un pouco axudándonos a facer a noso traballo e a nosa vida un pouco máis fácil. É unha tecnoloxía de selantes activos, é unha tecnoloxía que ten no seu interior un primario encapsulado a nivel molecular que actívase coa presión. Entón, no momento de aplicala, aplicamos un poquinho de presión coa man e despois cun rolo. Entón, estas cápsulas moleculares abren e o primario esparcese, co cal aí é cando entra a adhesión e fúndese, digamos, a membrana, a parte toda adhesiva, a membrana, co substrato. E de aí que despois, para arrancalo ou quitalo, sexa prácticamente imposible. Sí, aparte disto, é importantísimo a compatibilidade cos substratos. O que nos fai este tipo de materiais que moitas veces tamén podemos chamar medio híbridos é que permítennos que podamos, digamos, unir dous materiais distintos a través dela, é dicir, podemos unir policarbonato con metal ou vidro con metal ou vidro con policarbonato, con betán, o que sexa, un pouco que podemos digamos, utilizar con un mesmo produto a unión de varios substratos. Sim, Mar. Sim, e é verdade, essa tecnologia de fusão, essa tecnologia de ter o primário encapsulado na parte adesiva, que basta fazer uma expressão sobre a membrana para ela começar a libertar esse primário, permite que ela adira a vários tipos de materiais, desde, como estavas a dizer, vidro, a metal, temos a ligação vidro-alumínio, a ligação vidro-vidro, a ligação policarbonato-policarbonato, até pedra natural, betão, e caso haja alguma dúvida ou o cliente queira experimentar, nós enviamos amostras, vamos às vossas instalações, podemos deixar amostras para testarem, porque realmente é uma tecnologia diferente do que estamos habituados a ver e muito interessante para fechar este tipo de materiais, para fazer ligações entre estes tipos de materiais, que normalmente com soluções tradicionais o vidro está a trabalhar de uma forma, o alumínio está a trabalhar de outra e mais tarde ou mais cedo, quando o material ficar ressequido, que é num prazo de 1 ano, 2 no máximo, acaba por partir e temos ali uma infiltração e outros problemas mais graves. Sim.
Passando ao slide seguinte, aqui está o teste que nós fizemos desta solução em policarbonato. Submetemos a este teste porque tínhamos algumas situações onde era necessário para o nosso cliente propor ao cliente dele a solução, era necessário algumas burocracias, alguns testes, e, entretanto aproveitamos e fizemos um teste em imensos parâmetros desta membrana, totalmente estanca a água, W1, segundo os parâmetros, W1 que significa que é 100% estanque, não deixa passar água nenhuma, aderência eficaz ao policarbonato até envelhecimento, ou seja, o policarbonato mesmo envelhecido, ela continua aderida ao policarbonato sem qualquer problema, e é um pouco isto. Acima de tudo, fizemos um teste em policarbonato porque foi-nos pedido por uma obra, que nos era importante também fornecer, e aproveitamos para fazer um teste à estanquidade da água e pronto, e a membrana obteve resultados excelentes nesse capítulo, e há alguma dúvida posso fazer chegar este relatório sem problema nenhum, e podem dar uma vista de olhos que efetivamente é muito interessante o comportamento desta membrana. E acima de tudo, esta membrana é uma tecnologia tão eficiente e depois é só necessário o rolo. Basicamente não há fogo, não é necessário qualquer tipo desses materiais, basta levar o rolo, possivelmente uma tesoura para fazer uma aplicação por tramos, normalmente às vezes é necessário, como conseguimos ver aqui na imagem animada do meio, que é uma aplicação mais específica. Funciona assim, não é preciso grande tecnologia, o rolo ir aplicando de uma forma gradual e ela fica perfeitamente aderida e acima de tudo não esquecer de fazer pressão na membrana, na aplicação, e é a adesividade que se vê e que já mostramos em imagens exteriores, uma fusão completa com a superfície onde ela é colocada. Pronto, aqui há algumas dicas, acima de tudo, conforme eu disse, é uma solução muito, muito simples de aplicar, acima de tudo, substrato limpo, seco, desengordurado. No caso, quando temos aplicações em vidro, passar um bocadinho de diluente só para garantir que não há gordura, que é uma superfície que fica lá uma gordura, e simplesmente fazer a aplicação, garantir que estamos a fazer pressão sobre ela com um rolinho ou com a mão, e acima de tudo é isto. Mara, alguma coisa a acrescentar neste slide? Sí, bueno, o que dicíamos, é moi importante o de pasar o rolo, dicir, coa man primeiramente, despois o rolo para activar absolutamente toda a superficie da membrana, porque iso é o que vai a facer que se activen, que se abran as cápsulas e espárcese o primario. E despois desta diapositiva, digamos que podemos decir que utilizamos 5 centímetros a cada lado da xunta cando queremos facer algunha selaxe. É o mínimo que normalmente utilizamos, a partir de 10, daí para arriba o que o cliente un pouco necesite ou queira. Sim, exatamente. Sim, e normalmente o que nós temos vindo a detectar é que quando temos superfícies com um solap ou então com uma junta aberta no meio, um bocadinho maior, e estamos a falar de superfícies com policarbonatos ou metais, situações muito específicas, mas acima de tudo, sempre que surgirem as situações, nós vamos estar no cliente, se nos disser, nós vamos estar em contato com o nosso departamento técnico e aí vamos recomendar caso seja o caso, digamos, não é? Mas efetivamente existem situações onde simplesmente, derivado ao coeficiente de dilatação dos materiais ou a forma como estão colocados, é necessário colocar aqui uma fita Tubon DS primeiro, que é uma fita com a mesma tecnologia de adesão da Easy Repair, mas com uma grossura associada maior, com uma espessura de membrana maior, que permite acomodar melhor essas dilatações. Imagina, estamos a falar de um policarbonato a fazer uma ligação ao metal com um solap, o que acontece é que o metal vai tentar trabalhar, e sendo só a membrana Easy Repair, poderá o metal estar a sujeitar a membrana a uma grande pressão e possivelmente cortá-la. Ou seja, nesses casos, que são casos muito específicos, aconselhamos colocar a fita Tubon DS, que já permite acomodar bem as dilatações do metal e proteger a membrana Easy Repair de qualquer corte. E acima de tudo costuma surgir estas situações, mas quando surgem nós estamos lá para aconselhar e no fundo a EFIS nunca avança com nada sem primeiro perguntar ao departamento técnico e depois falar com o cliente sobre as situações. Por isso, esta situação, se acontecer, nós estamos lá para explicar. E, acima de tudo, fazer uma aplicação gradual da membrana, ou seja, não retirar logo a película protetora toda e tentar colá-la de uma vez, porque ela, onde colar, garanto-vos que vai dar um cabo de trabalho para sair, e ainda por cima o primário pode não ser necessário fazer pressão, mas à medida que mal colo, algum primário vai começando a ser logo libertado e a membrana já vai ser muito difícil de retirar. Por isso, retirando a película devagarinho, fazendo a aplicação, retirando o resto da película, e nunca vai surgir uma situação difícil de fazer com esta membrana, porque é muito simples, não é necessário qualquer tipo de acessório.
E pronto, e aqui estão alguns exemplos de aplicações juntas de chapa metálica, uma situação que tivemos que foi aplicado neste correr sem qualquer tipo de problema. Juntas de policarbonato, algo que ela tem sido muito utilizada porque efetivamente o policarbonato dá muitos problemas com o decorrer dos anos e esta solução, só com 2 tramos da solução, digamos, estamos a falar aqui de cada rolo tem 15 metros, estamos a falar aqui nem de 50 centímetros, então se calhar mais 60 centímetros, 70 centímetros de um rolo e fechamos esta zona de policarbonato que poderia dar problemas futuros, não é, Mar? Mar, não sei se queres continuar aqui. Por suposto, non, é moi fácil, esta membrana é moi fácil, é prácticamente como calquer tipo de fita que podemos ter un pouco no noso día a día para cousas simples. Aplícase moi fácil e moitísimos clientes non a utilizan para algún tipo de eles teñen un rolo que utilizan para algún tipo de obra, por exemplo, como esta, despois todo aquilo que sobra, despois están como con parches, non? Por certas zonas, é dicir, que utilízase moito, é moi polivalente. Nestes casos, axúdanos moito a colocalas tamén, digamos, estar expostas. Temos, por exemplo, neste caso, ten a mesma tecnoloxía da Tubondes, co cal poderíamos dicir por que non poñela outra. Neste caso, non sei se o dixemos, pero esta fita, a última capa superior, ten unha TPO que é resistente aos UVs, o cal, neste caso, axuda, a parte das altas temperaturas que aguantan, axudan tamén a non deteriorar nin a fita, nin o material de debaixo, co cal é unha garantía grande. Sim, Mari, bem lembrado, esqueci-me de referir, mas como Non é sei. óbvio, quando desenvolvemos uma solução para as coberturas, efetivamente ela vem com um TPO por cima que é resistente aos UVs, como a minha colega estava a dizer, é resistente às altas temperaturas, às baixas temperaturas e permite aguentar bem a chuva e esse TPO é bastante duradouro e é a parte de cima da membrana, nós temos em branco, preto, cinzento e acima de tudo é isso. Rufos, outra situação que normalmente dá problemas, há infiltrações de águas por aqui e tão fácil de resolver com esta membrana. Centralizar a membrana e fazer a aplicação, pode passar perfeitamente por cima dos parafusos sem qualquer problema, ela adapta-se e depois a tecnologia de fusão ali a trabalhar e fica fechado aqui o capacete e o rufo. Agora passando para a outra solução que vamos apresentar hoje, é a FISBond FT. A FISBond FT tem sido uma solução muito interessante e se calhar para quem acompanha mais nossas sessões tem aparecido algumas vezes, porque efetivamente é uma solução que dá para várias tipologias de aplicação. Ela funciona, como conseguem ver por esta imagem animada, ela adapta-se a vários formatos, neste caso adaptou-se a este remate do painel com o botão, no entanto, vão perceber mais à frente com a tipologia de aplicações que nós fazemos com esta membrana. Ela adapta-se a vários formatos, é uma membrana em EPDM, não curada, que imagine, normalmente a EPDM é aquela borracha dos pneus, que foi ao forno e ficou naquele formato. Esta simplesmente retiramos-la antes do processo de cozedura, ou seja, ela ainda não está curada, vamos colocá-la neste formato e depois de 3 a 6 meses ela vai sempre, ela garante logo a impermeabilização, logo no dia onde aplicamos, e depois de 3 a 6 meses, 9 meses, vai sempre curando e quase vamos ficar aí com uma peça em EPDM com a configuração que a colocamos. Mar, do ponto de vista mais técnico, o que é que nos podes dizer? Sí, neste caso, pois, se da outra falamos que era moi polivalente, podemos dicir que en situacións máis lisas, máis planas, esta é totalmente polivalente, pero en situacións con ambas situacións, é dicir, con planos totalmente lisos e con planos nos que temos unha superficie pois con formas irregulares ou con canelados ou neste caso, por exemplo, na fotografía panéis sándwich. Como ben dixeches, é unha membrana EPDM non curada. O que vai pasar é que ao longo do tempo, dependendo un pouco das temperaturas climatolóxicas, vai curar e despois fica nesa situación. Fica nesa posición, non vai volver para atrás, é como se fose unha EPDM curada normal. Pero nunca perdendo esa flexibilidade permanente que é un pouco característica deste tipo de membrana. Despois, eso por un lado, e por outro, o digamos que o máis importante desta fita, o alongamento, que é un 600%, é dicir, non sei se temos na audiencia alguén que
haxa utilizado ese tipo de membrana, pero estica moitísimo, entón, sí, estica moitísimo, Até entón, traz aqui uma ok, amostra. ok, ok, Basicamente, eu já retirei a película perfecto. protetora, mas com a minha colega trazer é muito fácil. Basta retirar esta película, que eu entretanto já tirei, peço já desculpa. Ela depois é autoadesiva. Nós normalmente utilizamos um primário porque nunca sabemos como é que vai estar a superfície, então é para uniformizarmos a superfície para podermos fazer uma aplicação tranquila da membrana. E depois, basicamente, ela estica, como podem ver, a minha colega, 600% de alongamento, fazemos um estico e ela, efetivamente, depois consegue se adaptar a vários formatos. Aqui estou a esticar, mas podia estar aqui a abraçar, podia estar aqui com uma claraboia e a fazer os remates, sem qualquer problema que ela estica e fica, e depois, conforme nós dissemos, ela vai curar no próprio local. Sí. Marco, já agora. Sí, era un pouco isto, entón permítenos esta elasticidade, digamos, abrazar calquer tipo de forma ou superficie, e como é despois 100% estanca a auga, permítenos que ali onde poñemos, digamos que temos un 100% de garantía de que non vai entrar ningún tipo de líquido ou neste caso, ningún tipo de polvo ou do que sexa. Exatamente. Vamos então passar ao seguinte slide. Acima de tudo, só falando aqui um bocadinho sobre a versatilidade, como nós já temos vindo a falar, compatibilidade com diversos substratos, o facto de colocarmos um primário faz com que ela, ao aderir com diversos substratos, permita aderir a vários substratos, não é? Desculpa a ambiguidade, mas é isso mesmo. Colocamos o primário e depois ela ainda vai potenciar mais um bocadinho as capacidades adesivas dela e vai permitir que ela seja compatível com diversos substratos. Nós temos aplicado desde cerâmicas a betões, a alumínios, temos aplicado esta membrana em vários tipos de metal. O metal tem sido o que mais aplicamos, mas efetivamente ela tem tido uma compatibilidade muito boa. Mas acima de tudo, se houver dúvidas, se quiserem fazer um teste, envio-vos amostras, faço-vos chegar amostras e conseguem fazer perfeitamente esse teste. E acima de tudo, uma das maiores valências, ajuste perfeito de qualquer elemento. Vamos mostrar já a seguir alguns casos práticos, mas ela ajusta-se perfeitamente a qualquer tipo de elemento que surja nas coberturas ou até mesmo nas fachadas, se for esse o caso. E depois, acima de tudo, sem fixações, sem ser necessário perfurações, ela é autoadesiva, transporte fácil, não é necessário qualquer fogo, é só necessário esta membrana e o primário e o adesivo só para fechar as extremidades, muito fácil de transportar e de aplicar e, acima de tudo, prima um bocadinho pela simplicidade e pela eficiência, que depois acaba por acompanhar sempre as dilatações dos materiais, que acaba por ser uma das nossas maiores preocupações, nossas soluções, é que acompanhem e que as soluções sejam duradouras e que os materiais trabalhem livremente durante 30 anos e que os materiais nunca percam essa flexibilidade de os acompanhar. E acima de tudo, vamos para as dicas de aplicação, também muito simples, como já falei. Mar, se quiseres só dar aqui um pequeno... Sí, neste caso, primeiramente, bueno, como en case todas as solucións nosas, prácticamente calquera, hai que ter todo o substrato completamente limpo de calquera suciedade anterior ou aplicación anterior ou gordura ou que sexa. E despois, neste caso, aplicamos o primario. O primario é o que dicíamos, é potencia, adherencia, digamos que uniformiza o substrato, uniformiza o substrato para que despois fique totalmente colada a nosa membrana. Unha vez feito isto, esperamos como entre 20 e 30 minutos para que seque. Unha vez que este completamente seco, podemos tocar e ver que non solta nada. Aí é cando empezamos a colar a membrana. A membrana é un pouco como anterior, non? Hacemos gradualmente, progresivamente, para que digamos que non se estropee a parte de adhesivo e non cole no outro lado, que non sexa o que pretendemos. E pouco a pouco sempre facemos primeiro a parte lisa, a parte plana, e unha vez que está totalmente colada, pois aplicamos, digamos, coa man, aplicamos un pouco a presión e damos forma o que queremos colar. Posteriormente, se vemos que é un pouco máis complicado, damoslle con un roliño ou algo do estilo e despois, por último, nada máis, poñer un selante todo ao redor do perímetro que digamos que é o que nos permite ter a garantía que mentre se este curando sexa aínda máis resistente á auga. Sim, é isso. E acima de tudo, a colocação do adesivo também serve porque a membrana tem alguma espessura associada
e a colocação do adesivo, para além de ser mais uma selagem, mais uma barreira à água, depois rampeamos com o dedo ligeiramente, de forma a fazer uma rampa, e quando a água vier, continua o seu caminho, porque temos ali uma rampa e a água passa e não fica estagnada, que também é um dos grandes problemas das soluções tradicionais, esta estagnação da água. E acima de tudo, isto é uma aplicação padrão, já vamos ver, ela pode ter outro tipo de aplicações, isto é mais padrão que nós temos, mas já vão perceber mais à frente que ela dá para vários tipos de aplicação. E aqui está a parte em que falamos do adesivo, colocar só nas extremidades, e também é muito simples, é só um cordãozinho. Pronto, aqui está uma selagem numa comieira, muito fácil, o meu colega estava a dizer, por exemplo, neste tipo de selagens, colocar a primeira parte plana e depois no final começar a fazer pressão nesta parte do canelado, nesta zona aqui do canelado, e ela faz perfeitamente aqui o canelado, como conseguem ver, e depois vai curando neste local, é quase como se tivéssemos uma peça feita à medida de cada local. A seguir, mais uma selagem perimetral, mais um remate. Esta é uma das situações padrão, é a imagem da brochura da Bond FT, uma aplicação muito bem feita da membrana e que pronto, e conseguimos ver aqui o resultado final muito interessante, e quando falamos aqui de entrada de água nesta zona, conseguimos ver que é muito difícil a água conseguir entrar, uma membrana que fica curada ali naqueles pontos. Outra tipologia de aplicação desta membrana, atravessamentos circulares, quadrados, chaminés, como conseguimos perceber, basta cortar um tramo da membrana, abraçar à primeira metade, cortar outro tramo, abraçar à outra metade e fica com as devidas sobreposições, 10 cm, 5 cm diria, sobreposição, e aqui está fechado. Isto mais uma vez, o cliente comprou-nos um rolo e com meio rolo, digamos, conseguiu fechar estes 4 atravessamentos e ainda teve rolo para fazer outro tipo de situação que tenha na cobertura. Uma selagem difícil e esquisita que nos foi solicitada e que esta membrana fez, canelado, um atravessamento muito esquisito, com uma configuração esquisita que agora aqui não dá a perceber, depois fechado, ficava uma zona aberta que foi preenchida com poliuretano e acima de tudo a nossa membrana passou por cima disso e fez aqui a selagem, configurou-se aos canelados, e só que em qualquer problema temos aqui uma solução robusta e bem aplicada acima de tudo. Claraboias, uma das grandes aplicações também desta membrana, que temos feito muitas aplicações em claraboias, e ainda esta semana houve um cliente nosso que teve um detalhe num projeto em França que, pronto, não sei se passou despercebida a claraboia, se esqueceram de colocar uma claraboia, entretanto essa situação apareceu, tiveram que colocar a claraboia, tiveram que fazer uma abertura na cobertura e não tinham como fechar a claraboia, e foi um rolo Bond FT via aérea para a França para fechar esse ponto, e acima de tudo foi uma das imagens que enviamos ao cliente, por forma a ele tentar perceber como é que se aplicava, e pronto, e é assim, muito simples de aplicar, pode ser feita por tramos, se for aplicada por tramos só fazer sobreposições na altura aqui da membrana, quando ela for a sobrepor, e como podem ver ela adapta-se aos canelados e adapta-se à claraboia sem qualquer problema. E aqui está uma das situações que fizemos a selagem dos remates da claraboia, também muito simplificado, muito simples e, pronto, acima de tudo, um trabalho bem feito. Mar, não sei se queres dizer mais alguma coisa relativamente a este tipo de aplicações. Sí, bueno, é un pouco isto. Nestes casos, nas claraboias, o que dicíamos ao principio, que son situacións complicadas, co cal normalmente están nos tellados, normalmente están con formas moi distintas. Se están con paneis, sempre hai algún tipo de oco ao redor delas, se están con tellas, sempre hai algún tipo de infiltración dentro das tellas, co cal este tipo de membrana axuda a que unha vez aplicado, todo o que sexa o perímetro queda totalmente protegido. Entón, despois podemos poñer inclusive o carón ou o ladiño en calquer tipo de membrana, tella ou panel ou que sexa, e queda totalmente, digamos, ben feito, ben posto. Sim, sem dúvida. Com o melhor aspecto do que aqui um silicone colocado um bocadinho à sorte e com uma durabilidade muito curta, ao menos aqui temos uma claraboia, um elemento importante, fechado como deve ser, com uma solução robusta e que aguenta as dilatações. E como podem ver, perfeitamente compatível com este substrato desta cobertura. Pronto, e acima de tudo está fechado o nosso FIS Encontros Valor por hoje. Ficam aqui os meus contactos. Entretanto, não surgiu nenhuma questão, por favor, se tiverem alguma questão, por favor, coloquem.
alguma situação, têm estes contactos para enviar. Se quiserem enviar para mim, podem enviar. Se forem do Sul, podem enviar diretamente para o meu colega Diogo. Estamos aqui para ajudar no que for preciso. Mar, muito obrigado pela tua ajuda. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigado e boa tarde a todos e, pronto, e até amanhã. Até amanhã. Por favor, no final desta apresentação vai surgir uma pequena janela sobre o feedback. Por favor, preencham para nós percebermos o que é que podemos melhorar, se temos alguma coisa a melhorar, para conseguirmos evoluir com estas situações e com estas sessões, por forma a no futuro fazermos isto de uma forma mais... Pronto, sempre com o intuito de melhorar as sessões. Sim. Mais uma vez, obrigado e boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. Tchau.